Bom, graças a Deus, nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Hoje nós vamos para a página 85 do livro que fala sobre Paulo, escrito pelo doutor Lourenço Stélio Rega. E agradeço aqui a presença de todos os irmãos, também é um retorno para todos nós, das nossas irmãs também, que vêm de longe. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. E hoje nós vamos aqui para a doutrina da salvação em Gálatas, página 85 do nosso livro, a doutrina da salvação em Gálatas. Paulo lutava contra os proponentes do outro evangelho. Nem tudo o que se pregava nas igrejas conformava-se à mensagem paulina. Assim, aos Gálatas ele reclamou de outro evangelho, que na verdade não era outro. A primeira ocorrência do vocabulário outro, héteros, indica um tipo diferente, como no termo heterodoxia. O segundo outro, halos, significa outro do mesmo tipo. Assim, nem tudo o que é chamado evangelho, que na verdade não era outro. Então nós estamos aqui, irmãos, com paz, bom Rogério, seja bem-vindo para a nossa aula também, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos transmitindo a aula pelo Google Meet também, para os irmãos que podem participar. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, o irmão Marcos, o Rogério, ele dá a paz para todos os irmãos, tá bem? Está entrando aqui também a nossa irmã Vera, pelo Google Meet, e assim vamos fazer na obra de Deus segundo a graça. Então o apóstolo Paulo ele plantou uma igreja na Galácia. Nós estamos vendo aqui a doutrina da salvação em Paulo. Nós vimos a doutrina da salvação na carta aos Romanos, a doutrina da salvação na carta aos Coríntios e agora a doutrina da salvação na carta aos Gálatas. São igrejas que o apóstolo Paulo plantou. E ele queria plantar uma igreja na Galácia. Por quê? O objetivo de Paulo era plantar o maior número possível de igrejas no mundo inteiro, anunciando a salvação em Cristo. Então era importante para ele. A gente pode pensar o seguinte: mas já tinha o apóstolo Pedro, Tiago, João, já tinha os outros apóstolos, por que então que eu tenho que pregar o evangelho também? Aí Paulo lhe diz que ele tem que pregar o evangelho dele. Então é importante que as igrejas façam os trabalhos dela, mas é importante que a nossa faça o nosso trabalho também. E que você faça o seu trabalho, porque por mais que a gente venha trabalhar, o Senhor Jesus diz que a seara é muito grande e os obreiros são muito poucos. Então a proporção de mundo para a proporção de trabalhadores é assim, muito desigual. Então foi feita uma estimativa, e a estimativa é a seguinte: se nós continuarmos pregando o evangelho no ritmo que nós estamos pregando hoje, sem nascer nenhuma pessoa, não nasce mais ninguém. Se nós continuarmos pregando o evangelho no ritmo que nós estamos pregando hoje, daqui a 3.300 anos a gente termina de evangelizar o mundo inteiro. Então vai demorar 3.300 anos para nós evangelizarmos o mundo inteiro se não nascer mais ninguém, no ritmo que nós estamos. Quer dizer que nós estamos trabalhando muito aquém da nossa capacidade. A igreja trabalha muito aquém do que ela realmente pode. Se a gente pensar na teologia do apóstolo Paulo, a descida do Espírito Santo, a dotação com os dons espirituais, a alta potência que nós temos, quer dizer, é muita gente sendo chamada para a pregação do Evangelho, mas a produção de trabalho, ela é muito devagar, muito devagar. Foi feita uma outra estimativa também, que se você fosse um empresário e você tivesse que investir na igreja para produzir para você, você iria à falência rapidinho, porque você produz 1% daquilo que você pode produzir. Nenhum empresário investiria nesse ramo de negócio com a produção que nós temos. Mas não é o que a gente vê em Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo chegou na Ásia, no caso Éfeso, ele pregou o evangelho. Em 2 anos toda a Ásia tinha ouvido o evangelho. Como que é isso aí, toda a Ásia? Por causa que havia uma evangelização em ato contínuo para realmente alcançar as pessoas. Pode ser uma hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que denota exagero. Isso é hipérbole.
Pode ser então um exagero dizer que toda a Ásia foi evangelizada? Pode ser, mas significa que tanta gente foi alcançada pelo Evangelho, tanta gente, que aí os Efésios eles reclamaram. Esses apóstolos aí, por onde eles passam, eles viram o mundo de cabeça para baixo. Pode marcar, onde Paulo passou, ele virou o mundo de cabeça para baixo, quer dizer que a presença dele incomodava o mundo antigo. E o que acontece? Nós não incomodamos tanto o mundo antigo quanto o apóstolo Paulo, nós estamos bastante conformados. Então vocês podem marcar esse número aí. Esse número diz que daqui a 3.300 anos a gente evangeliza o mundo inteiro no ritmo que nós estamos. E se você fosse um empresário, você teria apenas 1% do nível de produção que toda a igreja deveria produzir. O que acontece com o apóstolo Paulo? Ele vai pregar o Evangelho. Aí ele quer pregar o Evangelho na Galácia. Existe uma Galácia que é uma Galácia do norte e uma Galácia que é a Galácia do sul. Galácia é o nome da região, é uma província dentro do Império Romano. Aí a Bíblia diz: mas o Espírito Santo o impediu. Ele quis entrar na primeira vez na Galácia, mas o Espírito Santo o impediu. Aí depois ele teve que ir para a Europa. Então o que nós temos na Antiguidade? Nós temos o continente europeu, nós temos o continente asiático, ou a região asiática, e nós temos ali o Oriente. Então nós temos o Oriente, nós temos a Ásia e nós temos a Europa. O apóstolo Paulo ele é do Oriente. Então ele sai do Oriente e ele fica andando ali pela região da Ásia, onde ele vai pregando, plantando as igrejas dele. Aí o Espírito Santo não, ele tem uma visão, e na visão ele vê um homem macedônio falando o seguinte: passa para cá, vem nos ajudar. Aí eles entenderam que Deus estava chamando eles para ir para a Europa. Foi quando ele plantou a igreja de Filipos, Atos capítulo 16, plantou a igreja lá em Filipos. Então ele chegou na Europa. Depois ele vai para a Ásia. Ele consegue ir para a Ásia, mas primeiro ele tem que passar por Atenas. A gente viu que em Atenas não deu certo. Aí ele vai para Corinto deu certo, mas ele passou 1 ano e meio em Corinto, plantou uma igreja lá, mas a igreja sempre foi uma igreja problemática, uma igreja cheia de disputas internas. Mesmo assim ele não desiste de forma alguma. Ele se sente obrigado a pregar o Evangelho de Cristo, por causa que tem que se esforçar. O Evangelho é a questão de esforço. Os teólogos costumam dizer que é 99% de transpiração para 1% de inspiração. Tem que se trabalhar demais. Os teólogos dizem que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, e devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Quer dizer que é essa lógica que opera no reino de Deus. Você dobra o joelho e ora como se tudo tivesse resolvido numa oração só. E essa é a oração da fé, pastor. O senhor dobra o joelho e faz a oração como se aquela oração fosse resolver todos os problemas da sua existência e do mundo inteiro, em uma só oração. Quando você levanta, você vai trabalhar como se não tivesse nada resolvido, trabalhar bastante. Então o apóstolo Paulo ele faz isso. Agora ele vai plantar a igreja na Galácia. Ele chega lá e ele diz que ele estava enfermo quando ele foi pregar o Evangelho lá na Galácia. Paulo ele era um homem que ele tinha constantes enfermidades. Isso aí está nas epístolas. Diz que ele estava com problema nos olhos, e esse problema nos olhos aí era uma grave enfermidade que ele tinha, e se os gálatas pudessem, arrancavam os próprios olhos e entregaria para o apóstolo Paulo. Mas aí depois ele ficou espantado, porque assim que o apóstolo Paulo saiu, veio um partido que é o partido dos legalistas, dos judaístas. Esses judaístas, eles pregam a salvação com base na guarda dos mandamentos de Moisés e dos rituais. Então tinha os mandamentos, que são os 10 mandamentos que Deus entregou lá em Êxodo capítulo 20, esses 10 mandamentos, e tinha os rituais que Deus entregou no livro de Levíticos. Então no livro de Levíticos tem os rituais de como que você vai agradar a Deus. Depois você vai ter lá festas, dias das festas, dos encontros. Então o povo de Israel ele era muito envolvido por uma religiosidade de festas e de rituais e de sacrifícios e guarda de dias santos e sábados. E eles chegaram e falaram: não, esse evangelho que o apóstolo Paulo pregou, ele é um evangelho falso, espúrio, ele não vai salvar vocês se vocês não se circuncidarem. O que é a circuncisão?
era uma operação que era feita no menino aos 8 dias de nascimento. Então é uma operação que é o equivalente à nossa operação de fimose. E era feito lá uma circuncisão nos meninos a partir dos 8 anos, para que assim eles fossem identificados como sendo um judeu puro. Eles entendiam que aquela pele do prepúcio era uma imundície. Então não pode permanecer imundície na carne do homem, tem que cortar a parte da imundície. E eles começaram a dizer: agora que vocês receberam o evangelho de Paulo, vocês têm que passar pela circuncisão. Então começou a circuncidar os irmãos, porque os irmãos estavam incautos. Eles não entendiam a salvação, não entendiam. E Paulo continuou fazendo a missão dele. Ele fica espantado com a notícia que chega, que o evangelho que ele tinha pregado não estava valendo de nada para os gálatas, não estava valendo de nada. Aí ele disse o seguinte: me espanto de que tão depressa vocês tenham passado do evangelho que eu preguei para outro evangelho. Aí tem duas palavras no grego que servem para outro, tá? Uma é héteros e outra é alos. Héteros e alos. Hétero é o outro diferente de mim. Esse é o hétero. Por isso que a gente usa aqui que nós somos heterossexuais. Por quê? Porque casamos com pessoas diferentes do nosso sexo. Então o homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem. Heterossexual. Então usa a palavra hétero, tá? Ou como heteronomia. O que é heteronomia? É quando nós temos leis diferentes para situações diferentes. Heteronomia. Isso aí significa o outro. E tem a palavra halos. Halos é outro semelhante a mim. Quando que eu uso a palavra halos em o Novo Testamento? Quando o Senhor Jesus está dizendo: eu vos enviarei o outro Consolador para que fique convosco. É o outro semelhante a Jesus. Halos. A-L-O-S, tá? Em português. Halos. Está no livro de vocês também. E hétero, outro diferente de mim. Qual que o apóstolo Paulo usa? Outro evangelho igual a esse que eu estou pregando, ou outro evangelho diferente desse que eu estou pregando? Outro diferente, muito diferente. Assim como o homem é diferente da mulher, o evangelho que os legalistas estão pregando é outro evangelho totalmente diferente daquele que o apóstolo Paulo pregou. Qual é o evangelho que Paulo prega, irmãos e irmãs? Paulo prega o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho que ele prega. E é um evangelho de uma graça exagerada, tá? Paulo tem uma compreensão da graça de Deus que é difícil de se encaixar na nossa lógica. É muito difícil, porque Paulo prega uma salvação pela graça e, como dizem os nossos reformadores, a graça somente. A graça sem nada mais, é a graça somente. E esse conceito de graça ele é muito difícil de ser compreendido por nós, porque nós estamos em uma relação humana que é uma relação de interesses. Nós nos relacionamos por interesse, é uma troca de interesses. Eu tenho um interesse, você tem outro interesse, então a gente se relaciona. Acabou o nosso interesse, a gente não se relaciona mais. Então é assim que é as relações humanas. Eu tenho alguma coisa que te interessa e você tem alguma coisa que me interessa. Então, enquanto isso, a gente vai se conversando, dialogando e vamos fazendo um intercâmbio. Acabou o produto, não interessa mais. Acabou o produto, acabou o pão que estava na mesa, cada um se levanta e vai embora. É mais ou menos isso. E a gente transfere essa mesma lógica para a relação com Deus. Deus tem algum interesse em mim e eu tenho algum interesse em Deus. Qual que é o interesse que Deus tem em mim? Não sei. A minha alma é o interesse que Deus tem em mim. Qual é o interesse que eu tenho em Deus? É a minha salvação. Qual que é o produto então? O produto é alma e salvação. Eu dou a alma e ele me dá a salvação. É um intercâmbio, é uma troca, é uma relação. A gente tem esse tipo de pensamento sobre a salvação. E para que eu possa alcançar a salvação e eu entregar a minha alma para Deus, Deus tem que me entregar a salvação. E se Ele não quiser me salvar, então não entrega a minha alma também. Não entrega. É mais ou menos isso. Só entrega a minha alma por interesse. A gente tem essa lógica programada já na cabeça. Isso é desde que a gente era criança, né? Você tem que fazer isso, senão você não ganha aquilo. Desde criança a gente vai sendo programado assim. E agora a gente está no Evangelho. E o Evangelho ele não é uma relação desse tipo de interesse ou de interesses. Não é. Aí o Evangelho é uma relação desinteressada. A gente tem que saber, é desinteressado? Aí tem que aprender com o Senhor Jesus. Segundas-feiras, inclusive, a gente tem ali, para os irmãos que puderem participar, a gente tem uma aula de teologia pura, que eu faço pelo Google Meet, com alguns irmãos que até estão nos acompanhando aqui.
O que é teologia pura? É o ensino que vem diretamente de Jesus. Então isso é teologia pura. Nós e o Evangelho aberto com o que Jesus ensinou diretamente, sem a intromissão do intérprete. Isso é teologia pura. Aprender com o Senhor Jesus. E a gente tem que aprender com o Senhor Jesus o que significa salvação. Aí você vai encontrar lá uma mulher pecadora, no João capítulo 8, em que o Senhor Jesus diz a ela: vai e não peques mais, e ele diz: vai. E muitas vezes o Senhor Jesus ele disse: vai, a tua fé te salvou, volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para a existência. Aí, inclusive, os 10 leprosos lá, ele pega e fala: vai se mostrar para o sacerdote e segue sua vida. Um volta para agradecer e elogia lá a gratidão do samaritano que voltou, mas só que ele não exige mais nada. Então, assim que a gente aprende salvação com Jesus. Salvação com Jesus, ele abre a porta da gaiola e você voa. Você conhece a verdade e a verdade te coloca em estado de liberdade. Estado de liberdade quer dizer que você está livre. Aí o Cristo diz assim: verdadeiramente livre. Não é um negócio que você fica devendo para Deus. Isso é graça, você não está devendo mais nada para Deus. Você está livre para viver a sua vida em paz. Você não deve mais nada, você não deve culto, você não deve oração, você não deve louvor, você não deve nada para Deus. Aí você fala: mas e a questão da obediência ao Evangelho? É uma ação de graças. Ação de graças não é gratidão, não é dívida. Então não é dívida, não é uma relação de troca de favores, troca de interesses, não é. Então o apóstolo Paulo tem uma compreensão da graça que é difícil de encaixar na nossa lógica, é muito difícil, porque a gente está sempre se sentindo devedor para Deus. Pode perceber, a gente está sempre fazendo cobrança aos irmãos e às irmãs, às pessoas, e parece que Deus está sempre fazendo a cobrança para a gente também. Então isso aqui é um departamento de cobrança. Sempre tem uma nota fiscal pendente e alguém ligando para a gente lá para saber quanto que a gente vai quitar a dívida. Então até que ponto que a gente compreendeu? Foi com essa mesma lógica que os judeus entraram lá na igreja da Galácia e falou: não adiantou o evangelho que o apóstolo Paulo pregou para vocês, não adiantou, porque vocês estão devendo. Quanto que eu estou devendo? Você se circuncidou? Não, eu não me circuncidei. Pois é, então esse é o sinal de que o apóstolo Paulo é um falso pregador, porque ele não circuncidou vocês, tem que circuncidar. Aí o pessoal falou: bem, então não adiantou, se a salvação está pela metade, vamos completar a salvação. E o sistema religioso, ele tem essa mania de completar a obra de Cristo. Completar, ele tem que completar a obra de Cristo, está insuficiente. Como que eu faço para receber o Espírito Santo? Você entra numa campanha, e numa campanha você vai fazer lá as 7 sextas-feiras de busca do Espírito Santo. Numa dessas aí você paga a dívida e o Espírito Santo vem para você. É a lógica que a gente vai obedecer o tempo todo. Aí um dia não deu certo e você não veio na campanha da busca do Espírito Santo, é por isso que você não recebeu. Você não recebeu por isso, você quebrou a campanha. Aí lá vai você, né, como um crente normal, e você vai ler lá aonde que eu tenho que pagar para receber o Espírito Santo. Não tem. Simplesmente você não vai encontrar, porque o Espírito Santo é um dom que Deus dá aos homens, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Dom é presente. Então a descida do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é um dom da graça de Deus, ponto. Você não tem que convencer a Deus de te dar o Espírito Santo, não tem como você convencer Deus. Por que não? Por causa que o Senhor Jesus, ele nos disse: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. Quem enviará? Jesus. E como a gente sabe que é Jesus quem envia o Espírito Santo? Porque depois de 10 dias que o Senhor Jesus estava no céu, aconteceu o que nunca tinha acontecido antes. Depois de 10 dias o Espírito Santo desceu e não tem como o Espírito Santo voltar para casa enquanto a igreja estiver por aqui, irmãos. O Espírito Santo está conosco para sempre, para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus. E não tem quem tire o Espírito Santo daqui. Não tem. O Espírito Santo está na igreja, está com a igreja, está em você, se move em você, e ele faz toda a obra de Deus graciosamente e gratuitamente. E vai continuar assim. E é uma ofensa quando você recebe um presente que você quer pagar pelo presente, não é uma ofensa? Você está dando um presente para a pessoa e ela pergunta para você: quanto que é que eu te devo? Aí você diz: é presente. Então, se é presente, você não está ofendendo a pessoa, se você quiser pagar, porque não é só o valor monetário, é tudo que vem junto.
Então a descida do Espírito Santo é um presente que Deus deu a nós, porque o Filho cumpriu a vontade do Pai, prometeu descer o Espírito Santo, desceu e ponto, está conosco. Aí Paulo pergunta: e vocês receberam o Espírito Santo cumprindo que obras? Qual foi a obra que vocês fizeram para vocês receberem o Espírito Santo? Se Moisés esteve com o povo no deserto por 40 anos, e depois a lei ficou com vocês por 1500 anos, e nenhuma vez o Espírito Santo desceu sobre vocês pela guarda da lei, como é que agora vocês acham que vocês vão conseguir conquistar a Deus para Ele descer o Espírito Santo para vocês? Que obra vocês vão fazer? Foi pela obra da lei ou foi pela graça de Deus? Pronto. Aí Paulo sai de si. Quando ele percebeu que o que ele tinha pregado estava caindo pelo ralo, aí ele ficou ensandecido. Ele falou: eu tenho medo de que eu tenha corrido em vão com vocês. Não é possível. Não é possível. Eu estou correndo em vão, pregando o Evangelho em vão. Aí fica um recado para nós, irmãos. A gente trabalha, e o apóstolo Paulo fala: eu não fico esmurrando o vento. Eu não estou aqui correndo para nada, trabalhando para nada. Aí, pastores e pastoras, amados irmãos e irmãs, tem que ser zeloso por aquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo por seu intermédio. Tem que tomar conta da semente, sim. Como diz o livro de Eclesiastes, você tem que lançar sua semente aqui e acolá, e tem que cuidar da sua semente. Você não sabe qual que vai prosperar. Então a obra de Deus não é só fazer como a gente está acostumado a fazer, pregar o Evangelho e cada um recebe e vai para casa. Não, depois vem o pós-venda, para usar uma linguagem comum, né? Pós-venda é cuidar do cliente. Mas as pessoas que estão atendendo o Evangelho é cliente. Eu estou usando só uma linguagem de comparação, irmãos. Tem que cuidar dos irmãos. Foi o que o Senhor Jesus fez e ensinou. Ele fez porque ele veio, pregou o Evangelho por 3 anos aqui, a turma toda, debandou. Depois da ressurreição, chamou os 11, vamos pregar. Pedro, cuida dos meus cordeiros, cuida dos seus irmãos. Tu, quando te converteres, vai cuidar dos teus irmãos. Então tem que cuidar da pequena semente que Deus colocou em suas mãos, e tem que zelar por cada talento, meus irmãos. Cada talento. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então tem que deixar vir os pequeninos, tem que cuidar dos pequeninos, tem que cuidar da obra de Deus. O apóstolo Paulo fala: poxa, eu cheguei aí em Gálatas, aí orei para entrar, o Espírito Santo não deixou, depois eu fui, depois de tanta tribulação, plantei o Evangelho aí, agora veio esse bando de desocupado, entrou na igreja, está bagunçando tudo que eu fiz aí, e vocês estão dando ouvido. Tem uma bronca daquela no pessoal de Gálatas, uma carta pesadíssima para você ler. Ele diz o seguinte: da graça caístes vós que vos justificais pela lei. A única vez que o apóstolo Paulo fala: vocês estão aí caindo da graça, a única vez. 13 cartas ele fala para os Gálatas: vocês caíram da graça, vós que vos justificais pela lei. Cristo para nada vos aproveita. Olha que linguagem, hein? Pensou o pastor chegar na igreja e falar o seguinte: vocês estão sem Jesus, vocês que querem fazer boas obras aí para agradar a Deus, vocês não estão agradando a Deus. Vocês nunca leram a Bíblia que está dizendo que maldito aquele que pendurado no madeiro foi? Vocês estão recebendo o Espírito Santo como? Sabe aquele dia que o pastor chega azedo na igreja? Azedo, assim, sabe, mal-humorado. Aí você fala: mas o que deu nesse pastor? O que deu nesse pregador? O que está acontecendo? Provavelmente o zelo da casa do Senhor está consumindo essa pessoa, porque ele percebe que plantou, na hora de colher veio outro espertalhão e levou embora. Então a gente costuma ouvir os pastores dizendo o seguinte: a gente veio, tratou da ovelha, tirou os carrapichos, cuidou dele aqui enquanto ele estava magoado, desprezado, largado aí pela sociedade, pela igreja e pela família. Daqui a pouco o cidadão está bom, garboso, cantando, arruma um emprego. Na hora dele pegar e falar: agora eu vou abençoar a igreja onde me levantou, aí o espertalhão volta lá para a igreja lá, que é a suntuosa dele, onde ele foi maltratado. O que a gente vai fazer? E não é porque a gente está em interesse no dinheiro do irmão para ele poder contribuir aqui. É uma questão de ação de graça, de gratidão. Aí Paulo pega e fala: não estou trabalhando para os outros. Quem quiser que vai trabalhar para si. Eu não estou trabalhando em cima de fundamento alheio. Eu não prego o evangelho onde o outro apóstolo pregou. Então, do jeito da mesma maneira, faça comigo. Quer dizer, antes de eu chegar aqui na Galácia, não tinha ninguém interessado no rebanho. Eu cheguei, preguei, converti, o Espírito Santo desceu, vocês estão livres. Aí vem chegam dos espertalhões e querem bagunçar o meu trabalho. Não, então o negócio é o seguinte: eu vou azedar mesmo. Aí azedou, meu. A carta aos Gálatas é uma carta azeda.
difícil de você engolir se você estivesse lá presente. Você está sendo chamado a atenção. E por quê? Porque Paulo fala: vocês estão perdendo a salvação, perderam o meu tempo. Vocês perderam o meu tempo, passei um tempo perdido aí. Então tem que voltar, e Paulo não vai deixar barato não. Então der o que dê, né? Então vai dar o que dá. Bom, irmão, vamos fazer as perguntas?